Olá, boa noite. É a primeira vez que eu vou fazer uma live com duas convidadas, então seremos três aqui na tela. Minhas duas queridas foram minhas clientes do processo completo de consultoria de estilo. E a Vivi, ela é funcionária pública da área do direito e ambas trabalham juntas. A Vivi está aí na faixa dos 40 e poucos, como eu, e a Carolzinha está na faixa dos 30 e poucos. Idades diferentes, são momentos de vida diferentes. Percebi, né, que vocês buscavam, apesar de terem vidas bem diferentes, buscavam uma coisa, que era mudança, transformação. Minha querida Vivi, você, quando conversou comigo a primeira vez, não foi assim uma pessoa assim, Dali, eu não sei o que fazer, eu tô completamente perdida. Tu chegou para mim de uma maneira muito coerente, muito clara, tu sabia que tu queria uma mudança e era no visual. Mas eu não esqueço de uma frase que tu colocaste lá no início, naquela pesquisa. Eu tô há um tempo nessa estrada de autoconhecimento e eu tô me sentindo tão bem, só que as minhas roupas não dizem o tão legal que eu sou. E eu achei isso fantástico, ter a autoestima assim, trabalhada. Isso é uma jornada, isso é uma caminhada, né, Vivi? Conta pra nós um pouquinho como é que foi essa estrada aí. Também não esqueço dessa frase, porque realmente ela refletia muito o momento que eu estava, né? Eu vinha de um processo, assim, de autoconhecimento. A gente já vinha ali desde março muito em home office, trabalhando muito em casa, ficando muito sozinho. E eu acho que isso tudo proporcionou que a gente refletisse mais, né? Sobre a vida, Sim. sobre as nossas escolhas, sobre o que a gente quer, sobre quem a gente é. E eu cheguei num momento em que é muito evidente para mim. Eu acho que eu sou uma pessoa que tenho coisas a dizer, sou uma pessoa interessante e o meu visual não diz isso. O meu visual é simples, muito simples, coisa que eu não sou. Ficou muito flagrante para mim que eu estava completamente desconectada o que eu sou do que eu parecia ser, né? Quem olhasse, assim, do que a pessoa me dizia. Tu lembra, assim, qual foi a virada? Foi o fato de refletir, estar muito em casa, ou teve um lancezinho mais? Eu lembro de estar pensando no questionário ali, no início do processo de consultoria, e de ficar pensando assim, tá, o que eu vestiria para sair hoje? E aí eu comecei a me dar conta que as minhas opções eram pouquíssimas, o meu guarda-roupa era, Dali sabe, abarrotado, cheio de coisa, e eu usava, sei lá, sempre as mesmas 5, 6 peças muito básicas, assim, calça preta, calça jeans, que eu não precisava nem pensar muito antes de pôr. E eu sempre tive um pouco essa pegada prática. Durante a consultoria a gente viu que não preciso perder isso é meu, né? É uma calça preta porque dá pra usar com tudo. Sim. Eu acho que hoje eu nem uso mais calça preta, pra falar a verdade. Uma blusa reta, sem muitos detalhes, uma calça sem detalhes, era tudo sem detalhes. E tinha alguma coisa que foi o que me levou um pouco a pensar mais na consultoria, um interesse meu que já vinha há mais tempo pela comunicação em geral, né? Por formas de comunicação. Fiz um curso de comunicação não violenta, mediação, conciliação. E aí fui me dando conta das várias formas de comunicação que a gente tem que não são verbais. A gente tem a comunicação do corpo, que inclusive, né, eu me comunico muito, como vocês podem ver, com o corpo. Tem a comunicação verbal, tem o tom de voz, tem o gestual e tem o visual, né? O que eu gostei demais na consultoria, e por isso que arrastei a Carolzinha e outras por aí, né? Falo com muita veemência quanto é legal o processo e de quanto é legal o resultado, porque a gente começa a aprender a externar o que a gente tem de dentro, para que as pessoas na primeira vista vejam alguma coisa que a gente tem a dizer, sem a gente precisar falar. Então quer dizer que looks incríveis vem de dentro é real, totalmente funciona. Real, totalmente real. Tu falaste assim, poxa, eu era uma pessoa mais básica e tal, e quando a gente ouve a palavra básico, para cada um que está nos ouvindo agora, nos assistindo, deve estar vindo assim um tipo de básico. Para uns é preto, branco, bege, para uns é só roupa lisa. Cada um tem aí o seu tipo de básico. Mas você não era a única que tinha assim, um guarda-roupa lotado de coisas. Muita diferença aí, né, Carolzinha? A Carolzinha também é funcionária pública da área do direito. E a Carol teve algo assim muito, muito interessante no nosso processo juntas. Conhecem aluna aplicada? Sabe como é?
Ela fazia todos os temas e isso fez com que o processo para Carol fosse bem intenso. Foi bem intenso. Para mim, essa parte da revitalização do guarda-roupa, acho que foi a virada de página. E a gente primeiro passou por aquelas etapas que eu fui me apresentando para a Dalen, ela foi colhendo informações para a partir dali formar a minha identidade visual. E aí eu lembro que nós passamos 2 noites consecutivas quando tu me apresentou a ideia da minha identidade e na noite seguinte me explicou como que eu faria esse processo da revitalização roupeira, né? E me lembro que chegou no final de semana e eu pensei, agora eu vou resolver em um final de semana, eu vou fazer tudo. Aí a Dalen tinha me passado o material, eu imprimi ali o PDF, minha aluna aplicada, aí eu me sentei, fiquei lendo aquilo ali. Aí dizia, escolha um tipo de peça. Aí eu pensei, bom, vou começar pelas blusas. Aí eu peguei todas as blusas que eu tinha, coloquei em cima da cama. Aí eu olhei pro PDF, olhei para aquelas blusas e pensei, e agora? No processo tinham várias coisas que eu tinha que observar. A questão das cores, formas da blusa, né? Os modelos, o caimento. Aí comecei então pelas cores, que eram mais simples, né? De identificar. Logo de início eu já vi que era muito difícil, porque no momento que ela apresenta aquela ideia e da gente colocar aquilo na prática, eu levei bastante tempo para conseguir assimilar aquelas informações. Eu te acalmei, né, Carolzinha? Sim, porque tem muitas peculiaridades, né? Como tu disseste, pra ti, a Vivi disse, nossa, tinha um guarda-roupa abarrotado de coisas que ela não usava. Como eu vi os dois, eu posso dizer, o guarda-roupa da Vivi tinha muita coisa bacana, que ela não usava há muito tempo, porque não conversava mais com ela. Não tinha muita coisa que dizia a mesma coisa. E na Carolzinha também tinha essa situação de bastante peças, porém a Carol é aquela pessoa que ela quer usar as coisas que ela compra, isso é muito legal. Então ela queria usar tudo. E ela tinha muitas coisas bem diferentes entre si, com bastante variação de cor, e acessórios bem diferentes. Ela transitava por muitos estilos, muitas ideias de experimentação. Não foi nem um pouco linear. Tu tinha bastante coisa para ver, bastante critério para colocar em cada peça, né? Cada peça era várias coisas que eu tinha que observar. Aí eu ficava lendo aquilo ali, tentando entender se fazia sentido, porque como eu tinha essa miscelânea no meu armário, eu não conseguia nem definir, até porque eu não tinha assim muito uma noção de cada coisa que levava a determinado estilo, né? O que me fazia comprar era pela intuição, se eu achava bonito, se eu achava que aquilo ficava bem pra mim, mas assim, baseado totalmente na intuição, né? Eu não tinha critérios pra escolher. Então, de repente, eu me vi com tantos critérios e era difícil de assimilar tudo. Mas aí foi ótimo contar com a Dalen nesse processo, porque daí eu vestia as roupas, tirava a foto. E aí, Dalen, o que tu acha? E é bacana porque tem um quê de diversão nisso, né? Lembrando a galera que está assistindo a gente aqui, se você deu match com o meu tipo de trabalho, como elas, é porque você, no mínimo, assim, gosta de uma coisa um pouco mais aprofundada, gosta de ler. Não vou dizer, Carol, que todas as minhas clientes imprimem e leem. Não. Eu tenho algumas bem rápidas e bem dinâmicas. E também cabe a mim saber se eu vou um pouquinho mais ou se eu venho um pouquinho menos, porque tem isso também, né? É bem particular, assim, bem individual de cada um. Tu usou, Carol, uma palavra que eu gosto muito, que chama critérios. Eu queria perguntar, então, para a Vivi, compartilha com a gente, com a galera que está com a gente aqui, como que é hoje, depois que tu passou pelo processo completo, mudou os teus critérios de escolha, como na vida real a tua imagem agora, vamos dizer assim, na hora da compra, quando tu vai adquirir alguma coisa nova. Que critérios são esses? No início, eu tive esse mesmo desespero da Carol, de começar a olhar as coisas e pensar, agora como é que eu vou entrar numa loja e escolher alguma coisa? Tem lá uma lista, assim, mais ou menos de critérios que combinam com a gente, que a gente deveria observar nas peças. Mas, na verdade, ter esses critérios e depois que a gente entende por que eles fazem sentido pra gente, facilita muito. Eu hoje consigo, mesmo online, agora eu olho e penso, tá lindo.
para ela. Isso aqui faz sentido para mim. Vem esses critérios que a gente vai descobrindo durante a consultoria. Por exemplo, para mim, um critério fundamental é conforto. Então, eu olho alguma coisa, é super justa, eu já descarto sem experimentar. A gente ter critérios e saber o que combina com a gente, o que combina com o que a gente é, né? Com a essência mesmo da gente e com o corpo da gente, facilita muito, porque a gente, só olhando, já elimina 90% das peças. Compro muito menos roupa, mas eu aproveito todas as roupas que eu tenho e que eu compro, porque eu já compro também, além de ter essa coisa de saber o que combina comigo, a gente acaba tendo um pouco desse conhecimento, dessa comunicação da roupa. Hoje, por exemplo, eu estou com essa blusa da Fernanda Yamamoto, que é super descontraída. Eu sei hoje onde eu posso usar essa blusa e onde eu não seria legal usar. Eu consigo criar esse impacto que eu quero com o que eu tô vestindo. Porque a roupa, ela fala antes da gente, né? O acessório, né? Ó, a Carol tá ali com um acessório super colorido, grande. Eu tô com um acessório delicado. Tem a ver um pouco com as nossas personalidades, né? Comunicação da roupa é tudo, né? É o sapato, é o cabelo, é o acessório, é a roupa, é esse conjunto, assim. Que eu acho que qualquer aprendizado é libertador. Aprender o que a gente quer comunicar e como a gente pode comunicar isso, vou dar uma aula. Eu tenho que chegar na sala e conseguir me conectar com os meus alunos. Aí eu vou com um blazer preto, uma calça reta, e eu chego lá e eu não sei por que os alunos não prestam atenção em mim. E entender o que as cores, o que as formas, né, as linhas, o que tudo isso vai dizer, nos abre caminhos. Isso é muito legal. Música para os meus ouvidos, tá? Só para te dizer. Mas ó, esse é o trabalho da Dalen. Eu custei muito a procurar consultoria de estilo, porque consultoria de estilo para mim sempre foi aquela coisa de que alguém vai te colocar numa caixa. Eu tenho uma grande dificuldade em entender que 7 bilhões de pessoas cabem em 10 caixinhas. Né? Foi conversando com a Dalen, vendo assim essa personalização, é o meu estilo. Outras pessoas vão ter peças iguais, usar de maneiras diferentes, com outros acessórios, com outras cores, com outro cabelo, vão comunicar outras coisas. Cada um realmente tem o seu estilo. E a gente só consegue descobrir o estilo e fazer proveito dele tendo esse conhecimento todo, né? Foi com essa conversa com a Vivi que eu decidi fazer a consultoria completa, né, com a Dalen. Porque quando a Vivi me falou isso, eu ainda perguntei, mas como é que eu vou saber o que eu quero comunicar? Eu nem sei o que eu quero comunicar, ou que imagem eu quero passar. Não sei como fazer a ponte entre a essência e o externo. Como é que vai fazer isso? Como é que a gente descobre? Tem que fazer terapia? E ela me disse, esse é o trabalho da Dalen. O que eu mais admiro no teu trabalho, Dalen, é isso. Como tu consegue, assim, fazer a leitura da gente em todos os aspectos e transformar isso numa identidade, assim, visual, né? Fazer essa ponte. Eu acho fantástico isso. Mais música pro meu ouvido, agora uma música bem profunda. Pego esse gancho sobre terapia e eu quero dizer que o meu trabalho, assim como o de uma consultoria, que toque nesse cerne mesmo, que a Vivi tão bem explicou, não é terapia, não tenho esse título, mas é terapêutico em muitos aspectos. Justamente leva a gente a refletir sobre muitas coisas. Eu gosto de brincar que eu tenho um questionário que eu juro que eu vou diminuir ele em algum momento. Mas eu gosto de fazer com que aquele questionário leve a pessoa a pensar aspectos do seu vestir e de como ela está comunicando a vida dela de um jeito que ela jamais pensaria antes. Ela não tinha até então pensado naquele jeito. E aí começa a conectar pontes, a gente começa a descobrir referências anteriores que ela teve, o que desenhou o estilo, e cada uma aqui de vocês duas tem histórias muito lindas. A Carol tem uma ponte muito familiar com o estilo, e quem acompanha ela aí, de vez em quando tem uns TBT, assim, super combinam demais com aquilo que a gente desenhou para hoje, né, Carol? O estilo, eu digo que é uma coisa simples, mas não no sentido simplista. Simples se a gente tenta, assim, colocar como se fosse uma fórmula matemática. Estilo é igual a referência que tu tem, a tua essência, quem tu sempre foi, mais o que tu faz hoje, a vida que tu leva hoje. A soma dessas duas coisas é igual a estilo. Vive, realmente não faz sentido colocar em caixinhas esse estilo. Porque pensa, se a conta é essa,
Tem 7 bilhões de pessoas no mundo, tem 7 bilhões de resultados diferentes para essa conta. É claro que para a gente facilitar, na hora que a gente está montando a identidade visual juntas, eu falo muito, olha só, as linhas comunicam tal coisa. Couro, por exemplo, couro é do universo sofisticado. Uma roupa de couro para mulher, ela traz uma conotação sempre sensual. Claro que tem como usar o couro de uma forma diferente. Cada uma de vocês e eu vamos usar de uma forma diferente. Eu posso reforçar a sensualidade, a sofisticação daquela peça de couro, ou eu posso minimizar aquilo, levando aquela peça, inclusive, para o casual. Dependendo até da modelagem, vamos imaginar uma calça jogging, que é aquela calça com uma ribana ou um elástico no tornozelo e aqui em cima, às vezes, uma cordinha, ela é do universo mais esportivo, num tecido que é couro, que é do universo que nobre, sofisticado. A gente traz essas referências, mas não como você vive, porque você tem conforto no seu DNA, na sua continha, você não pode usar couro, porque o couro nada a ver, tem milhares de modelagem e milhares de jeitos de desconstruir a peça. A gente traz, sim, referências de estilo, mas eu gosto de dizer do universo, vocês devem lembrar disso, né? Sim. Tal coisa do universo romântico, né? Laço, por exemplo. Tudo que é laço é do universo mais romântico. Tudo que amarra, tudo que tem uma fita, ou também, dependendo de onde está colocado esse laço, também tem uma conotação sensual, vai lembrar espartilho. A gente começa a fazer referências que puxa muito de arquetipias, mas nunca encaixotando isso, porque é tão individual, né? Tão particular. A Vivi também falou em corpo e eu queria voltar para ti, Carolzinha. Sim. Tem uma parte na consultoria que é assim essencial, ainda faz parte de quando a gente está investigando, que é a análise de silhueta. A roupa ela tem que se relacionar com o nosso corpo. Uma roupa muito legal, muito maravilhosa, pendurada no cabide, ela é só uma roupa num cabide. Quando ela vem para o nosso corpo, aí ela tem movimento, aí ela tem vida, aí ela tem forma. A gente tem que primeiro compreender o nosso corpo, a nossa silhueta, num sentido de proporções. Vocês devem lembrar, e eu faço isso de propósito, eu não utilizo números. A gente nunca falou em números, a gente não falou em medidas, em centímetros, em quilos. A gente fala em proporções. Então a gente analisa onde que a gente tem mais abundância, mais peso visual, como a gente fala, e aonde que a gente tem menos. E a gente tenta, então, com as roupas, harmonizar ou enfatizar, porque nem sempre a gente precisa harmonizar tudo. Às vezes a gente quer enfatizar uma parte nossa. Nem isso a gente encaixota, né, gurias? Eu gosto de ensinar o que as coisas significam e tocar sempre muito na questão de desejo de imagem. O que eu quero passar? Eu gosto de conectar, de levar a gente a pensar no que a gente quer passar com aquilo que a gente veste. Isso tem a ver com a essência. Eu lembro, Carolzinha, como tu pegou o telefone e falou, Dalen, eu nunca tinha pensado assim sobre o meu corpo. Conta pra nós como é que foi essa experiência. Essa parte da análise da silhueta, pra mim, foi a maior descoberta. Até hoje me deixa, assim, impressionada, porque eu descobri que eu tinha uma visão do meu próprio corpo errada. Na questão da proporção do corpo, assim, considerando a parte superior aqui do tronco e a parte de baixo, eu tinha uma ideia invertida. Tudo o que eu queria disfarçar é o que, na verdade, eu deveria estar realçando. Todo o planejamento que eu fazia do meu visual era errado, né? Errado no sentido de que ele afastava o equilíbrio, que é o que eu busco. Desequilibrando ao invés de equilibrar. Foi uma descoberta, assim, incrível. Quando eu realmente pude constatar, assim, na prática, foi quando nós fizemos a experiência em lojas, que aí eu experimentei todas as roupas que não eram minhas, escolhidas pela Dalen, naquela proporção certa. E quando eu me enxerguei com aquela roupa, que era completamente... Eu me lembro. Que eu costumava usar. E eu me olhei e, nossa, foi uma emoção até. Eu fiquei emocionada agora de me lembrar, tu se olhando no espelho, ela ficou assim... Nada. Porque foi um choque. Era uma surpresa, mas ao mesmo tempo um reconhecimento. Porque eu olhei assim, essa sou eu? O que eu tava fazendo antes? E foi muito emocionante mesmo. Olha essa frase, né? Essa sou eu. Eu
achei muito legal essa frase da Carol do Essa Sou Eu me identifiquei, me vejo assim hoje. Eu sempre me vesti de maneira muito simples, porque me vestir era uma obrigação. Esses dias eu ainda comentei com alguma amiga, eu disse, olha, eu me vestia porque não dá pra sair de pijama na rua, né? Não era assim um prazer me vestir. E hoje, quando eu vou sair de casa, é assim... Todo dia um evento. O que eu vou comunicar hoje? Como é que tá o meu humor hoje? O que eu quero passar hoje? Qual é a ocasião? E aí escolher acessórios, escolher a roupa. Eu saio de casa, assim, com vontade que as pessoas me vejam. É uma coisa que muitas vezes eu não tinha antes. Tipo, sai de casa, assim, só pra ir pro trabalho pra ninguém me ver. Hoje eu gostaria que as pessoas me vissem. Porque talvez tenha um pouco isso que a Carol falou, porque hoje eu me reconheço quando eu me olho no espelho, né? Eu olho, assim, e tenho orgulho dessa pessoa que eu vejo, né? Me veio várias coisas agora e a tua colocação me toca muito também. Lá no início, antes de eu assumir a profissão de consultor de estilo, eu ficava intrigada com uma coisa, eu dizia, autoestima. Por que associar a autoestima com este trabalho? Eu queria, antes de me posicionar, eu queria ver se era real isso, sabe? Como eu vim assim de uma outra área, a área da saúde, tive aí um processo. Eu sempre tive lá atrás um quezinho assim, pensando, mas moda, né? Não é a área da saúde, alguém que tira a dor de uma pessoa. Mas, cara, olha o que vocês disseram. Isso é autoestima. É a gente estar tão segura de quem a gente é, que a gente consegue erguer a cabeça, andar, se reconhecer. Quantos de nós andamos aí no mundo, trabalhamos, estudamos, casamos, vivemos ou apenas existimos, né, sem se reconhecer, sem se saber? Então a autoestima passa muito por isso. Ela é realmente um processo que começa do lado de dentro, mas ele só faz sentido quando ele externaliza para fora, porque a gente precisa disso para a gente, mas a gente também se reconhece pelo olhar do outro. Quando o outro aprova, porque ele enxerga a harmonia naquilo que a gente está vestindo, ele enxerga a harmonia entre o que a gente é, o que a gente fala, a nossa vida e o que a gente comunica com a roupa, a gente vive em sociedade, a gente precisa dessa aprovação. Então eu acho muito lindo quando, por exemplo, na fala da Vivi vem isso, cara, hoje eu gosto que as pessoas me notem. Quantos podem dizer isso, né? A autoestima é muito forte aqui. Eu tinha prometido nas minhas redes que a gente ia falar de coisas reais, oficiais, vida real, estilo possível. Qual foi um perrengue que vocês tenham passado dentro desse processo aí? Algumas coisas eu acabei me agarrando, né? Algumas peças. A cor que não era adequada. Tem alguma coisa que tinha algum valor. Acho que afetivo seria meio exagerado, mas eu tinha algum apego, né? Por algumas coisas. Uhum. E aí deixei guardados ali no meu guarda-roupa. Agora já passou uns 3 meses, né? Que a gente terminou esse processo. E aí eu tô com aquelas coisas ali. De vez em quando eu olho assim, eu penso, mas isso aqui não tem nada a ver comigo. Porque no início ali parecia assim que tudo era muito teórico e eu tava ainda tentando entender todos assim esses critérios e conceitos e assimilar os coisa, né? Mas agora, passado esse tempo, colocando em prática as coisas, consegui, acho, totalmente agora assimilar essas informações. Isso passou a fazer sentido, né? Então, o que tá fora disso não faz mais sentido. Algumas coisas até dá pra usar. Às vezes é divertido, vestido vermelho, que eu tenho um tom super quente, e tentar esfriar aquele visual de alguma forma. Mas algumas coisas realmente não fazem mais sentido na minha vida, comigo, com como eu me enxergo agora. Na verdade, eu deveria refazer esse processo de revitalização, mais uma rodada, porque agora realmente, agora eu entendo, sabe? Que aquelas coisas não consegui ainda bem entender na época. E o processo foi todo tão bom que eu nem considero que tenha tido, assim, um perrengue, né? Foi só, assim, o tempo de minha assimilação. Esses dias ela me mandou foto de uma saia, ela disse, eu vou vender essa saia, mas eu amo essa saia, ela disse. Eu tô com uma dor no coração de vender essa saia, eu amo essa saia. Então essa saia é linda, por que tu vai vender se tu ama a saia é linda? Ela, não, eu acho a saia linda, eu amo ela, mas eu ponho ela, nada a ver comigo. Eu acho ela linda no cabide. Vou vender, então vende. Vou contar um segredinho, ó. Procurem no Enjoei a lojinha da Carol, hein? Porque saiu uma lojinha no Enjoei, hein? É interessante observar que o estilo, ele muda. Vocês lembram da continha que eu falei antes? Tem uma parte ali que é passível de mudança, né? Que é o quê? A vida que a gente leva hoje. O jeito como a gente se relaciona hoje. Hoje, a Carol tem
um emprego, ela mora nessa cidade, mas a Carol veio de Pelotas, e antes disso ela já morou em outras cidades. Isso muda. A gente não pode ficar também por isso preso a uma caixinha, né? A um estilo, tipo, eu fiz a consultoria, então eu sou isso, e ficar agarrado naquilo. Não é assim. Até porque o processo é algo vivo, o conhecimento é algo vivo, ele se recicla, e daqui a pouco a Carol vai ler outras coisas, vai avançar nisso, vai colocar outros critérios, outras referências, melhor dizendo, e aí os critérios vão começar a mudar, vão começar a refinar. Hoje faz sentido essas coisas, mas daqui a pouco pode ser que a Carol busque outras, e a palavra refazer, review, reciclagem faz todo sentido. Eu tenho clientes que me procuraram numa fase da vida e depois engravidou, teve uma promoção no trabalho, mudou, ou tá na pista, alguma coisa assim, muda a vida, sabe? Por que não voltar um olhar de novo para essa imagem que quer comunicar? Feito esse preâmbulo aí, Vivi, teve perrengue? Conta pra gente, Vivi. Eu não lembro, assim, de um perrengue, tipo isso, assim, mas quero muito isso, ou a Dali me sugeriu e alguma coisa, eu fiquei meio assim. As coisas que a gente viu de experimentar, eu acho que topei, assim. O meu perrengue foi o questionário, né? O momento em que a gente se depara com a gente ali, que é o que a Carol diz, então tem que fazer terapia antes. Não, o próprio questionário é o processo terapêutico, né? Eu acho que foi no questionário que eu me dei conta do que eu estava querendo com a consultoria. Mas por que afinal, eu tô fazendo consultoria? Porque eu não comunico o que eu quero comunicar. Caiu a ficha, entendeu? Eu tinha isso, eu acho, inconscientemente, esse desejo de comunicar uma coisa diferente, mas eu não ia saber dizer. Porque eu não tô comunicando nada, né? Eu tô comunicando uma pessoa sem graça, que não era sem você. Conteúdo, que não era eu. Então, isso. Essa dissociação foi quando eu realmente percebi que eu tava dissociada. A imagem e eu éramos coisas diferentes. E a gente tinha que andar junto, né? Esse processo de pensar e concretizar isso não é uma coisa assim tão simples, né? Por isso que eu acho que o meu perrengue foi o questionário. Mas ele é super importante, né? Por isso. O questionário, ele é, eu diria, o trampolim, é um dos primeiros exercícios que a gente faz. Depois a gente checa imagens. É mais tranquilo, tu não precisa escrever, tu não tem que pensar tanto. Mas durante todo o momento eu procuro, assim, conduzir de uma forma leve, com reflexão e leveza, de forma que a gente pense mesmo, né? Você não precisa sacar do todo. Deixa que eu te conduzo, eu faço, esse é o meu trabalho. Você precisa ter o quê? Um desejo no coração de se expressar. Eu quero aprender a me expressar, mas não precisa ter clareza exatamente do como é que eu vou fazer isso. Esse como, deixa que eu te conduzo. Calma que eu pego na tua mão e a gente faz isso juntas. Agora, esse desejo, eu não estou satisfeita com o que eu estou comunicando ou o que é bem comum. Cara, eu olho para o meu guarda-roupa e isso não conversa mais comigo. Ou assim, eu queria ser tão mais ousada e não consigo. Carla está perguntando, gostaria de saber se a maquiagem engloba o look. Claro que faz. Eu falo sobre as cores no make, o jeito. Eu não ensino como passo o pincel, como essa parte não é comigo. Eu tenho, inclusive, que treinar muito para mim ainda, viu? Mas a gente fala sobre make no sentido de indumentária toda, né? Mas para vocês, foi tranquilo essa parte? Mudou alguma coisa? Eu nunca fui de usar muita maquiagem, né? Continuo assim. O que mudou para mim foi essa questão, principalmente das cores, assim, de harmonizar mais comigo, né? A maquiagem não mudou tanto, por coincidência, minha intuição na maquiagem foi onde ela funcionou melhor, né, nas cores. Eu já usava bastante contraste e as cores certas, assim, principalmente nos olhos e batom, né? Mas na cor, assim, da pele e no blush, eu usava as cores erradas. E fez muita diferença quando eu mudei, porque passei a ficar com uma aparência mais saudável até. A maquiagem é importante porque o nosso rosto tá sempre em destaque, né, quando a gente conversa com alguém, assim, o que mais chama atenção, assim, também eu tô aprendendo. E até o cabelo. A gente também acabou mudando o cabelo. Sim. O cabelo, ele precisa, assim, de outra live, né, pra gente contar das descobertas. O cabelo comunica demais, comunica muito. Tem até estudos que comprovam que pode estar de longe, assim, a gente observa primeiro o cabelo da pessoa. E não é aquele observar consciente, é aquele observar de leitura que o nosso cérebro faz antes de chegar
no consciente. Mas respondendo então a pergunta da Carla, sim, maquiagem faz parte, cabelo faz parte. Tudo que o nosso olho vê na outra pessoa compõe a imagem. O nosso trabalho e as nossas descobertas e a nossa criatividade, ela vai muito nisso, em como é que eu vou montar essa imagem que a outra pessoa está vendo, né? Eu queria fazer uma última perguntinha para vocês, que é uma reflexão. Como a gente está nesse último dia aí de mês da mulher, e a gente vem de uma série de lives que a gente abordou assim, direito da mulher, como o conhecimento jurídico empodera mulheres, como a mulher pode se posicionar, nossa sociedade precisa de mulheres que busquem conhecimento em todas as áreas. A Vivi, antes disso, o conhecimento em qualquer área é muito libertador. Nós também falamos sobre etarismo, que é o preconceito com o envelhecer, para que a gente fique mais confortável com o nosso corpo, com o nosso rosto, com as nossas rugas, com nossos cabelos que começam a ficar brancos, cada uma encontrando o seu caminho de um jeito tranquilo e coerente consigo. Então, que mensagem você, Carol, você Vivi, deixaria para essa mulher do futuro que está vivendo aí nesse mundo e tem que lidar com essa questão da imagem? E a mulher do futuro, como eu falei no início, é uma provocação, porque nós somos o futuro é agora, né? Como que você pode deixar aí uma mensagem bacana aí? Vamos lá, Carol ou Vivi? Quem começa? A gente já vive tantos desafios, né, no dia a dia, essa situação toda complicada, né, que nós vivemos hoje. Se a pessoa consegue, né, a mulher, no caso, um equilíbrio entre o que ela é, assim, por dentro e que ela está transmitindo isso dá uma paz tão grande, essa coisa que a gente estava falando, essa questão da identidade. Isso é tão importante porque, ao mesmo tempo da paz, da força, parece que ajuda a enfrentar esses desafios, sabe? A força da gente vem de dentro. Então, é importante estar conectado com isso, buscar autoconhecimento, todos os processos, em todas as áreas possíveis, e dessa forma preparar, né, para enfrentar esse mundo que a gente vive hoje. Autoconhecimento, então, Carol. Se permitir abrir aí portas mais internas e tocar conhecimento para dentro, é isso? Eu acho que a gente, como a Carol disse, passa por muitos desafios, a humanidade passa, né? Mas a gente sabe que as mulheres têm desafios talvez maiores, de ter que se provar competentes, e a gente ainda passa assim por esse processo. Eu acho que eu falo para muitas outras mulheres que a gente tem essa preocupação de estudar, de ser competente no trabalho, de ser boas mães, boas filhas, e a gente acha às vezes que esse interior, que é realmente o que mais importa, a gente fica meio com a impressão que é só ele que importa. Eu acho que o que a Carol falou é essencial. O exterior, ele não é o fútil, ele é só a representação do que a gente tem dentro. Então a gente pode sim estudar, ser competente, ser tudo, e mostrar isso, né, na aparência. Então a gente não precisa descuidar da aparência para cuidar das outras áreas. A gente é um todo, né? A gente pode integrar isso. Mas essa paz, o fato da gente estar em harmonia, o exterior e o interior. As mulheres passaram muito por um período de se provar fortes e competentes e de se preocupar só com o interior. E eu acho que está num momento em que a gente pode sim preocupar com tudo, né? Com o ser completo que nós somos e mostrar o quanto nós somos tudo isso de uma maneira bonita. A gente está nessa fase que tem que desconstruir o legado, né? Que muita luta foi nos deixado, mas a gente pode então juntar isso e pensar, cara, eu preciso comunicar, né? Preciso comunicar isso. Eu quero finalizar dizendo que esse blazer aqui, ele tem uma cor que é uma homenagem a vocês duas. Porque o DNA dessa cor é mais frio. Eu tô mais pra verão suave, que é meu vizinho, né? Eu, como outono suave, estou vizinha de um verão suave, que é a Vivi. E, portanto, é uma temperatura mais fria, que é também a temperatura da Carol. Então, é uma homenagem pra vocês. E vocês podem pensar, opa, mas tu disse que era outono outro dia e tá usando uma cor fria. Tá, tudo bem, mas outono suave. Então, quer dizer que, pra mim, o mais importante é suavidade. Então, a temperatura
fica em segundo plano. Eu posso arriscar. Muito obrigada. Primeiro, muito me honra a fala de vocês, o tempo de vocês. É um depoimento e tanto. Eu fico realmente honrada. Eu também sei que é muito proveitoso para quem está nos ouvindo. Quantas dúvidas, quantas pessoas têm interesse nesse processo ou até despertem com a mensagem para procurar outros processos de autoconhecimento, que faz parte também. A gente é constituído de várias frentes, né? E eu corroboro com a mensagem que vocês deixaram. Vamos buscar conhecimento, gurias e rapazes que estejam aqui conosco, porque isso realmente é libertador. Um beijo para vocês, meninas. Fiquem bem. Valeu!